Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 87. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo apresenta o nosso Senhor e Salvador como alguém focado, eu poderia até dizer consumido, do desejo de fazer a vontade do Pai. Ele fez referência a isto várias vezes, isso você encontra nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E nesse sentido nós precisamos frequentemente questionar o que agrada o coração de Deus. Caso contrário, a vida cristã pode se tornar uma vida religiosa e pragmática, não mais um relacionamento vivo, porque eu usarei os recursos do reino para satisfação minha na terra. E este é um perigo, é um erro. E nós devemos, à semelhança do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, questionar e avaliar frequentemente se nós e as nossas agendas realmente refletem a prioridade deste que deve ser adorado unicamente, ser o objeto primeiro de nossa preocupação, de nosso foco, de nosso serviço, e depois o próximo como a nós mesmos. Então o Salmo de número 87 levanta de novo, traz de volta à memória aquilo que é importante para Deus e consequentemente deve ser importante para nós. Então a vida cristã ela precisa, à luz do exemplo do Senhor Jesus Cristo, refletir esta preocupação. Se nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós expressamos aquilo que realmente é importante para o Pai. Quão frequentemente nós questionamos: Pai, isto é importante para o Senhor, isso tem razão de ser, aos seus olhos, o que o Senhor pensa destas coisas? E assim a vida passa a ser vivida à luz da vontade de Deus e não das nossas próprias vontades. Porque o Salmo 87 fala de um assunto que para o Senhor Deus é muito precioso. Este assunto já foi mencionado anteriormente e voltará a ser mencionado novamente. A que me refiro? À cidade de Sião, a cidadania celestial, da qual o Antigo e o Novo Testamento falam. E se este assunto é importante, ele agrada o coração de Deus, ele obviamente deve fazer parte da nossa agenda, da nossa maneira de pensar, das nossas listas de prioridade. E assim pensarmos igualmente no valor da cidade descrita aqui como Sião para o Senhor nosso Deus, bem como para as nossas próprias vidas. Então você e eu podemos olhar o texto do Salmo 87 e considerar os versos 1 ao verso 3, a cidade amada do Senhor. Essa cidade ela tem paralelos com aquilo que é terreno, Jerusalém, por exemplo, mas ela transcende aquilo que é terreno. Ela é uma cidade que tem um rio, cujas correntes alegram o coração de Deus, alegram as próprias cidades, e Jerusalém não tem rio. Então você observa que esta Sião ela tem paralelos na terra, mas ela transcende aquilo que é humano, aquilo que é existencial, ou a própria cidade do grande rei Davi. Esta é a cidade do grande rei Jesus Cristo, Sião, que é o destino final dos remidos. Então este salmo nos aponta para a cidadania celestial e a cidade de Sião, que é importante para o Senhor Deus nosso Pai. Fundada por Ele mesmo sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Então, como disse, ainda que existam paralelos com o terreno, na verdade,
esse salmo transcende, te coloca em contato com aquilo que é eterno. E se esta Sião agrada o coração de Deus, é importante para Ele, deve ser para nós também. E quão focado você está nos portões, na glória, na beleza, na descrição desta cidade celestial. E aqui então nós temos do verso 1 ao verso 3, esta que é a cidade amada do Senhor. Dos versos 4 ao verso 6, você tem a cidade habitada pelos arrependidos. Esta não é uma cidade que requer dos seus habitantes qualquer outra coisa senão arrependimento como critério de entrada. E isto é maravilhoso. O verso 7 diz acerca da cidade desfrutada pelos que foram justificados pela fé. Então, em primeiro lugar, é uma cidade amada pelo próprio Deus. Em segundo lugar, é uma cidade habitada pelos que se arrependem. E também é uma cidade desfrutada pelos justos. Os versos 4 ao verso 6 dizem: dentre os que me conhecem farei menção de Raabe. Raabe, vocês sabem, não era uma mulher do povo de Israel. Ela era uma mulher de outra nação e assim considerada gentia. E da Babilônia, outra referência a outros povos. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia nasceram em Sião, é o que se diz. O salmista está dizendo, alguns destes que estão em Sião não são originalmente do povo de Deus, são de outros povos, mas estão agora porque eles nasceram ali. Obviamente que isso não faz referência ao nascimento biológico, esse é um nascimento espiritual, como Jesus conversando com Nicodemos em João 3, é necessário que nós nasçamos de novo do Espírito. A salvação que vem do alto precisa fazer com que exista a regeneração e a salvação para que possamos então entrar no reino de Deus. Verso 5: e a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Estes habitantes que nela nasceram e o próprio Altíssimo a estabelecerá, são pessoas que passaram pelo processo de arrependimento. Eles vêm de outras nações, eles juntamente com Judá são referências e descrições de pessoas que passaram pelo processo de arrependimento, conversão, e assim fazem parte daqueles que habitam esta cidade especial. Verso 6: o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá. Hoje o meu endereço é na cidade de Dourados, mas o meu endereço final é a cidade celestial que eu, pela graça, espero alcançar um dia pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, sendo guiado pelo Deus Trino de Israel até a minha morte ou até que ele retorne. Este é o desejo do meu coração e eu espero que seja o seu desejo de estarmos com a entrada permitida nesta cidade celestial. E o texto fala sobre, o texto do Novo Testamento fala sobre esta cidade e aspectos desta peregrinação que nos aponta para ela. Mas Filipenses, no capítulo 3, o verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. O ponto principal é este: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é esta. Mas se você for para Efésios, no capítulo 2 e o verso 19, você encontrará o seguinte: a palavra de Deus diz, assim vocês, não mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês estão nesta jornada, nesta peregrinação, até chegarem naquela que é a cidade prometida. E se você for a Hebreus, no capítulo 11 e o verso 13, você encontrará o seguinte: todos estes morreram na fé,
não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então aqui você tem a importância desta consciência de que nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem e a nossa mente deve estar focada naquela que é a cidade celestial. E nós temos algo interessante também no livro de Atos dos Apóstolos. Quero chamar sua atenção para o capítulo 22 de Atos. O apóstolo Paulo está sendo envolvido numa tremenda confusão. Ele tem uma multidão arrastando Paulo, querendo eliminá-lo, querendo torturá-lo, e a coisa fica complexa. Ele é acorrentado pelas autoridades romanas que estão tentando controlar aquela situação, aquele momento. E dos versos 22 em diante existe uma expressão muito interessante de cidadania. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isto que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir esta cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Eu creio que existam benefícios em termos cidadania, e devemos honrar a nossa cidadania. Dito isto, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: ainda que vocês tenham nascido na cidade de Filipos, que lhes outorga uma cidadania romana, a nossa pátria não é esta. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E com isso eu quero terminar encorajando todos a pensarem cada vez mais e mais sobre o nosso destino final, sobre aquilo que está sendo preparado para os remidos, a cidade santa, Sião, que agrada tanto o coração do Senhor Deus, que é amada por Deus e carinhosamente compartilhada com seus filhos e filhas. Esta cidade que é habitada por pessoas que se arrependeram. Uma cidade que é desfrutada por aqueles que foram justificados. Este destino, queridos amigos, é um destino glorioso que nos mantém cheios de foco e de propósito. É também um contexto regenerado de pessoas que experimentaram o poder do sangue de Cristo, e é, sem sombra de dúvidas, um lar prazeroso, onde existe satisfação. E o Salmo termina dizendo: todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti, Sião, a cidade do grande Rei Jesus. E Jesus disse o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E eu creio que é neste sentido que nós devemos louvar o Senhor Deus pela permissão de pecadores tais como nós de adentrarmos a Sião celestial pelos méritos de Cristo. Que esse seja o seu prazer e o seu foco. Que Deus te abençoe neste dia e que te encha de satisfação como um habitante da cidade celestial. Até a próxima.